Olá, eu sou Rafael Cabral. Seja bem-vindo ao canal. Aqui nós falamos sobre psicologia, filosofia e outros assuntos muito interessantes. Hoje é o nosso primeiro vídeo do canal e eu quero começar o canal trazendo um questionamento que eu acho que é muito importante, que é pouco feito, mas que eu vejo que muitos alunos de psicologia que estão na graduação de psicologia hoje fazem. Por que existem abordagens, né? Por que a psicologia é segmentada em abordagens? Por que é dividida nesses marcos teóricos? Por que eu tenho que escolher uma abordagem, né? Por quê? É uma excelente pergunta. Muitas vezes não é feita por vergonha, talvez, quem sabe, né? Talvez um entendimento de que um pensamento de que vão me ridicularizar se eu fizer essa pergunta, né? Parece ser uma pergunta tola, uma pergunta boba, porque se você para pensar um pouco, a resposta é óbvia. É segmentada porque foi assim que se deu, né? A psicologia se deu dessa forma, segmentada. Então é assim porque é. O processo histórico da psicologia, na sua formação, foi segmentado. Se você analisa o que a gente estuda hoje, o que a gente considera hoje como psicologia, né, nós temos muitas abordagens teóricas diferentes, e cada abordagem teórica diferente vai surgir em um contexto histórico, em um contexto geográfico e em um contexto social completamente diferente uma das outras. Um grande exemplo disso é a psicanálise, né, que ela vem surgir ali em 1860, 70, né, que vai sendo desenvolvida melhor e vai indo ali com Freud, né, e seus discípulos, e em Viena, né, na Europa, durante esse período. Né, lembrando que também haviam questões sociais, porque Freud era judeu e o antissemitismo está presente na Europa desde muito, né? Então a gente poderia até pensar um universo paralelo onde Freud, né, era um judeu que não estava na Europa e aí a psicanálise teria tomado um rumo completamente diferente. A gente tem que parar para pensar nesses pormenores. Mas enfim, estou divagando aqui. A perspectiva que eu quero trazer é a seguinte: cada abordagem ela surge em um contexto. Por exemplo, se você for pegar a abordagem humanista, né, a abordagem centrada da pessoa, né, a onda humanista da psicologia, ela vem surgir na América do Norte, nos Estados Unidos, com Carl Rogers, Maslow, enfim, outros autores também. Assim como o behaviorismo, né, de Skinner, e até mesmo se a gente for considerar inicialmente os experimentos de Pavlov, né, esses experimentos, tanto de Skinner quanto o de Watson, eles surgem na América do Norte, nos Estados Unidos, e Pavlov estava na Rússia, né? Então você vê que são países diferentes, né, com realidades diferentes, contextos diferentes e em épocas diferentes, às vezes até mesmo contemporâneos, né? Mas às vezes com algumas décadas de diferença, e essas décadas fazem sim muita diferença no final das contas. Então a psicologia ela é dividida em abordagens porque ela surgiu dessa forma, dividida. Né? É uma ciência muito recente e é uma ciência que possui paradigmas novos de se fazer ciência. Né? Provavelmente você, estudante de psicologia ou até mesmo psicólogo já formado, você deve lembrar da disciplina que você teve de História da Psicologia, né? Que você teve lá no primeiro período, História da Psicologia. E lá em História da Psicologia você ouviu falar do Watson. E talvez tenha sido o único momento da sua graduação que você tenha ouvido falar do Watson. E você conheceu ele como o pai da psicologia científica, né? O homem que conseguiu pegar a mente e estruturá-la, né, dentro de um modelo laboratorial, né, para que a gente consiga dividir e quantificar os processos psicológicos e mentais. Né? E aí tem o funcionalismo, o estruturalismo, enfim, toda essa situação. Né? Então a gente considera ali o início mesmo da psicologia naquele contexto, né, com Watson levando para o laboratório, levando para aquele método. Tem muitas coisas que eu posso falar sobre o Watson e sobre os seus amigos, né, como Gustav Fetcher, que inclusive Gustav Fetcher foi muito importante para o Watson na hora de realizar os experimentos que permitiram quantificar a mente humana. Né? Gustav Fetcher teve ali uma colaboração
fundamental, né, que não é comentado na faculdade, pelo menos na minha graduação. A gente não passou sobre Gustav Fetcher o quanto deveria, né? É um autor que deveria, merece muito mais reconhecimento do que ele possui. Mas enfim, não estamos aqui para falar sobre Gustav Fetcher, estamos aqui para falar sobre a problemática das abordagens. E sim, perceba que eu falo problemática. Voltamos agora ao aluno da graduação que pergunta ao professor, né, que ousou a fazer a pergunta ao professor, professor, por que existem abordagens? Talvez o professor responda tudo o que eu tenha respondido, né, de que tem abordagens porque, enfim, nasceu com as abordagens, ela é dividida. Mas existe uma questão um pouco mais profunda sobre a existência das abordagens. As abordagens, elas não necessariamente elas se contradizem, mas provavelmente você já deve ter ouvido um professor seu falando isso. Né, que, por exemplo, a terapia cognitivo-comportamental ela é contrária à psicanálise. Alguma coisa assim, você deve ter ouvido alguma coisa nesse sentido, alguém falando algo dessa forma. Veja bem, não é que é contrário, que não existe o contrário. São métodos diferentes. E a gente divide as abordagens nesse entendimento de que são métodos diferentes. A questão é, não precisa ser métodos diferentes. Calhou de ser. O processo histórico foi assim. Mas hoje a gente tem entendimento que não precisa ser métodos diferentes. Isso talvez não tenha ficado claro, então eu vou repetir. Não precisa ser métodos diferentes. Existe um método que é capaz de integrar as abordagens da psicologia e dar ao fim a essa ecleticidade que a psicologia possui. Né? Uma área, uma ciência eclética. É assim que nós podemos classificar a psicologia. Eu tenho um amigo que é geógrafo e ele fala que a geografia ela é uma ciência holística. E eu gostaria de dizer que a psicologia é uma ciência holística, mas ela não é. Ela é uma ciência eclética, porque ela possui vários gêneros diferentes entre si, métodos completamente diferentes que não conversam entre si. Se a psicologia fosse uma ciência holística, pelo menos haveria conversa entre as áreas. E hoje em dia a gente não tem. Mas a gente tem um método para fazer isso. Esse método já existe, né? É a psicologia integral, é o método integralista da psicologia, né? Existe já desde a década de 80, né? É relativamente novo, assim como a psicologia é uma ciência nova. Não é algo muito falado, não é algo muito discutido, não é algo muito disseminado, mas está aí. Existe, né? E eu vejo que alcança pouco, principalmente nós aqui no Brasil, né? Alcança pouco nós estudantes de psicologias e psicólogos. Né? É um método que vem justamente para reduzir a necessidade de ecleticidade da psicologia. Ou seja, é um método que consegue criar caminhos teóricos, criar pontes teóricas no mapa de conhecimento da psicologia. Veja bem, por que eu estou usando a palavra mapa? Por que eu estou falando de traçar caminhos? Porque você fica mais fácil de você entender dessa forma se você imaginar a psicologia como um grande território de um continente ainda sendo explorado, ok? E aí cada método vai fazer um mapa diferente. Então a psicanálise tem um mapa, a terapia cognitivo-comportamental tem um mapa, a existencial humanista tem outro mapa e por aí vai. Cada abordagem vai ter o seu mapa, ok? E aí o mapa vai ser construído a partir das observações que os cartógrafos e os exploradores daquela abordagem fizeram, certo? Então, se por acaso você explora um território e você encontra muitos rios, né, uma concentração de água muito grande, naturalmente você vai tomar no seu mapa mais cuidado de registrar onde está essa pluvialidade de águas. Agora, se você vai explorar esse mesmo território, mas você acaba indo mais para cavernas, você vai tomar um cuidado de colocar no seu mapa essas cavernas, né,
a localização subterrânea. Talvez você faça até um mapa subterrâneo, né? O inconsciente. Talvez você faça até dessa forma. Enfim, cada mapa vai ser feito a partir das observações que aquele cartógrafo e aquele explorador fizeram. Mas o território possui tudo isso. O território possui as cavernas, os rios, as florestas, né, os condados, as cidades, enfim. O território é tudo. O mapa é uma colocação de tudo. E veja bem, o método integral, ele é a tentativa de construir um mapa da psicologia que possua o maior número possível de informações de todas as outras abordagens. Nunca será o território. Nós não temos como acessar o território através de um mapa. Nós temos apenas como acessar o mapa através do mapa. Aí, essa questão do método, né? Por que o método integral consegue fazer isso e os outros métodos não conseguem? É porque o método integral ele parte de uma perspectiva não dualista. E os outros métodos partem de uma perspectiva dualista, que ainda é um resquício da ciência antiga e antiquada. Veja bem, antiga e antiquada para este método. Não é que o método dualista não funcione, muito pelo contrário, ele funciona, mas até um certo ponto. Porque no momento onde você divide em dois, né? O dualismo é isso, é dividir em dois. Ou seja, existe um objeto a ser estudado e existe aquele que estuda o objeto. Esse é a ideia, né, de um pensamento dualista. Existe eu, existe o outro, correto? Então, quando a gente parte de um entendimento do que seria né, entendendo isso, o que é dualismo, o que seria um método dualista? Por exemplo, na psicanálise, existe o inconsciente. O inconsciente é objeto de estudo, né? Mas eu não sou o inconsciente. Eu sou aquele que estuda, eu sou o psicanalista. Então, há uma divisão clara. Eu não sou o inconsciente. Eu não posso ser o inconsciente, né? Eu tenho que estudar o inconsciente. Então, eu me tiro da perspectiva de ser o inconsciente para observá-lo de fora e, através do método da observação, eu consigo realizar o meu estudo. Freud percebe rapidamente que isso não iria funcionar para o inconsciente. Funcionou muito bem para outras ciências, como por exemplo a biologia, principalmente a física, até o momento onde não funcionou mais. Veja bem, a física, ela era uma ciência dualista. Sempre foi uma ciência dualista. O que chamamos hoje de física clássica, a física mecânica, é uma ciência puramente dualista, onde nós temos fórmulas para prever e dizer tudo com exatidão, né? Nós estudamos os objetos, o mundo, e nós somos o observador. Então há essa cisão clara entre mundo e homem, né, que está nesse mundo, né, se divide nessas duas perspectivas, aquele que estuda e aquilo que é estudado. Entretanto, quando a gente começa a chegar ali no início do século XX, você tem ali alguns físicos, como por exemplo Heisenberg, Bohr, Einstein, né? Você chega com essa galera e eles percebem, dentro da dicotomia, né, de partícula e onda, que na realidade essa dicotomia ela não existe e que ela era uma perspectiva de um método dualista. Aí começam os problemas. Por exemplo, o método dualista da física não explicava até então o efeito fotoelétrico, efeito que permite que hoje nós tenhamos placas solares. A ciência dualista não explicava esse fenômeno. Quem explicou foi a física não dualista, que a gente gosta de chamar hoje de física quântica. A física quântica é o entendimento de que objeto e observador é a mesma coisa. Os físicos precisaram desse entendimento para poder avançar em sua ciência, porque o método não dualista tem um limite. Existem certas coisas que, quando vamos estudar, nós não podemos fazer essa cisão. Esse tipo de conhecimento dividido, onde você possui um objeto e um observador, para certas coisas simplesmente não funciona muito bem. Existe um limite.
Só para fazer um adendo, eu tava editando o vídeo e aí eu falei ali que você não pode. Você pode. Você pode usar o método dualista para estudar as coisas. A questão é, você vai entrar em alguns questionamentos que são bobos. Se você utiliza o método dualista para estudar certas coisas, você entra em questionamentos bobos. Porque você fica tentando achar um certo e um errado para coisas que não tem exatamente um certo e um errado. E se você insistir em utilizar esse método, você vai chegar em conclusões e várias outras conclusões completamente simbólicas. Você vai criar mapas de mapas, de mapas, de mapas, achando que você está explorando o território. Na realidade, você está analisando um mapa, de um mapa, de um outro mapa, de um outro mapa. Abordagens, mapas, territórios. O que fazer com tudo isso? Simples. Vamos começar uma psicologia não dualista. Vamos começar uma psicologia integralista. Uma psicologia que promova conversas entre abordagens. Uma psicologia que considere, que abrace e que não rejeite os conceitos. Uma psicologia que olhe para o método dualista e reconheça que ele possui um limite. E que, de forma alguma, ele tem que ser descartado. Em nenhuma hipótese o método dualista deve ser descartado. Nós pensamos, nós vivemos dualisticamente. Nosso mundo, nossa sociedade, ele é formado a partir de uma base dualística. Então a gente não pode simplesmente acabar com o dualismo e crucificá-lo. O dualismo, inclusive, ele é muito prático. Ele deixa as coisas muito práticas, deixa as coisas de uma maneira que seja fácil de lidar. Mas temos que reconhecer o não dualismo. E o não dualismo, às vezes, para algumas pessoas, a primeiro instante, né, o primeiro contato com o não dualismo, pode parecer uma coisa muito louca, quem sabe até mesmo delirante. Mas, mesmo com essa sensação, se por acaso você teve esse pensamento, eu te faço o convite de você se aprofundar um pouco mais no não dualismo, nas perspectivas não dualistas. E entender como que isso é um método muito diferente e também muito necessário para que a gente consiga criar conhecimento de uma maneira que a gente não consegue com os métodos dualistas. Exemplos de métodos não dualistas, de pensamentos não dualistas, de perspectivas não dualistas. Descrições de conhecimentos não dualistas no hinduísmo, tá? Algo milenar. Já há o entendimento de conhecimento não dualista há milênios. Temos também isso presente em algumas tradições cristãs. Não vou lembrar agora exatamente o nome dos autores, mas se você se interessar em saber, eu procuro os autores para você. São 2 autores agora que eu realmente não lembro o nome. Tem uma perspectiva não dualista, né, que é justamente a perspectiva de Deus, né, o conhecimento de Deus, o conhecimento divino, é o conhecimento não dual. E também, como havia mencionado anteriormente, existe a física quântica, que é um método não dualista. Não há separação entre partícula e onda, é a mesma coisa. É isso. Não, é os dois. Não existe observador e aquilo que é observado. Não, é uma coisa só. O mundo é uma coisa só. A psicologia estuda a consciência, a alma, né? Psique, alma em grego, né? Psicologia. Somos a ciência da consciência, a ciência da ciência, se você quiser colocar dessa forma. Então é muito interessante que a gente consiga ver o nosso método e entender que somos o método. Não há divisão. Nossas experiências, aquilo que nós vemos, aquilo que nós sentimos, é o que nós somos. Não essa ideia de ego, né? A ideia egóica, a ideia do eu, Rafael. O que é Rafael, né? Você que está assistindo, quem é você? Provavelmente você vai pensar no seu nome, na sua história de vida, mas isso é o que você é ou isso é o que foi construído dentro de uma dinâmica cultural, social, histórica?
né? O que você realmente é? O que é a consciência? E quando a gente fala de consciência, né, será que a consciência é algo único ou será que ela é algo plural? Né? Será que ela é um espectro? Bom, talvez isso seja um debate, uma conversa para um outro vídeo. Mas eu convido você a pensar o porquê continuarmos sendo ecléticos se nós temos entendimento de que nós não precisamos, de que as abordagens são apenas métodos e não existe verdade absoluta, não existe abordagem melhor do que a outra. Pare de discutir com o seu amiguinho qual é a melhor abordagem, tentando defender que a sua abordagem é melhor que a dele. As duas abordagens são tão igualmente boas. As duas estão certas, em níveis diferentes, naquilo que elas se propõem a estudar, sejam os rios ou as cavernas. Entendam, aceitem, agreguem e abracem. Até mais.